Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus esta parábola. O homem preparou um grande banquete, para o qual convidou muitas pessoas. E à hora do banquete mandou um dos seus servos dizer aos convidados que viessem, porque já estava tudo preparado. Todos, porém, unanimemente começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te que me deis por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço que me dispenses. Disse um terceiro: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, referiu essas coisas ao seu senhor. Então, indignado, o pai de família disse ao seu servo: sai pelas praças e ruas da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, cegos e os coxos. E disse o servo: o Senhor, está feito o que mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e cercados, e obriga a gente a entrar, para que se encha a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para os seus irmãos, para os fiéis, nenhum daqueles que foram chamados provará a minha ceia. Uma palavra de Nosso Senhor. Que ceia e que prova é esta? Provar a minha ceia. A ceia é Nosso Senhor Ele mesmo. A prova, a degustação, é a vida interior. Santa Teresinha provou desta ceia. Esta ceia é amarga a nossa natureza, ferida pelo pecado original. Mas ela é doce à alma que ama de maneira sobrenatural o seu Salvador crucificado. Esta ceia é Nosso Senhor. Mas quem é que conhece Nosso Senhor? Quem procura a vida interior? Mesmo entre os mais religiosos, mesmo entre nós, monges, qual de nós procura, contempla, faz prova dessa ceia? A ceia é muito interior. Provar dessa ceia é algo muito interior. Não é nada de sensível. É algo que está além da sensibilidade. O Senhor, na cruz, no meio daquele sofrimento enorme, provava essa ceia que o Pai lhe servia na sua crucifixão. E ele tinha uma grande alegria de estar fazendo a vontade do Pai. A gente fala muito de resistência, fala muito de antiliberalismo, mas o que é o antiliberalismo? É submeter a vontade de Deus, e submeter a cruz de Nosso Senhor. A obediência a Deus é o fundamento do antiliberalismo. Não adianta nada falar de resistência se a gente não se submete a Deus. A resistência não está na internet. A resistência não está no número de pessoas que vão aqui ou ali. A resistência não está nem nos artigos, se bem que os artigos podem fazer um grande bem. A resistência está na atitude da alma que se submete a Deus. Este é o verdadeiro antiliberalismo. Eu estava contando na conferência, uma vez em Icona, estava uma discussão, conversa, né? E eu quis dar a sua participação. Eu falei: o problema é que eles não creem no pecado original. E o Monsenhor Lefebvre falou: não, é mais profundo que isso. Mais profundo que isso. Por quê? Depois do pecado original, tem virtudes que são necessárias, como a penitência, mas a obediência, ela é anterior ao pecado original. A submissão a Deus é anterior ao pecado original. É o fundo, é a base do tudo. Né? Submissão a Deus, obediência a Deus. Isso que a gente deve procurar. Por isso que faz com que os santos provam dessa ceia. Não basta comungar. Receber a comunhão é um sacramento. O sacramento morde todos os sacramentos. Mas se eu não comungo aos sentimentos de Nosso Senhor, se eu não comungo com os desejos de Nosso Senhor, eu não comungo verdadeiramente. Eu recebo o sacramento,
mas eu não recebo aquilo que o Nosso Senhor queria me comunicar, que é provar essa ceia, isto é, ter essa amizade com Deus. O que é a amizade? A amizade é ter os mesmos amores e os mesmos ódios que a pessoa com qual a gente é amigo. Idem vele, idem noli, dizia São Bernardo. Querer as mesmas coisas e não querer as mesmas coisas. Amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas que aquele do qual a gente é amigo. Como amigo a gente se sente bem, por quê? Porque a gente pensa igual, a gente sente igual. Mas Deus nos chama uma amizade superior. Amizades humanas, às vezes, né, dois que torcem pelo mesmo time, então eles ficam contentes, o time ganhou, então os dois estão contentes. Ou então uma amizade fundada em outra coisa maior do que o time, mas que ainda é humana. Às vezes até comungam até nos defeitos, às vezes. Se alegram de uma mesma coisa, está vendo aquele ganhando, o nosso rival caiu, não sei o que lá, nós estamos ganhando, a nossa loja está crescendo, outra loja está diminuindo. São coisas que acabam unindo os homens, mas não é isso. Com Deus é outra coisa muito superior, infinitamente superior. E estar unido ao Nosso Senhor, nos mesmos desejos que Nosso Senhor, nos mesmos olhos que Nosso Senhor, é a vida dos santos. Por que Dom Lefebvre deixou a Europa, um lugar tão aprazível, tão civilizado, e foi lá para converter os pagãos na África? Porque idem vele, idem noli. Ele provou dessa ceia. Ele provou o desejo que Nosso Senhor tinha da salvação das almas. Então ele deixou tudo. Deixou uma situação interessante. Deixou a cidade de Lille. Morava ali perto de Lille. Lille no norte da França, perto da Bélgica. Um lugar extremamente cultivado, civilizado. E foi embora. Foi embora por quê? Porque ele provou dessa ceia. Provou do desejo que Nosso Senhor tem de salvar as almas. E nós temos que provar também, pedir a Deus que nossa comunhão não seja só uma comunhão sacramental. Que ela seja, que Nosso Senhor opere em nós esse compartilhar do que Nosso Senhor quer, do que Nosso Senhor gosta, do que Nosso Senhor deseja. E assim, sim, a gente será realmente antiliberal. Porque o liberal é aquele que se afasta de Deus, que fala, não, eu prefiro a minha vontade. Eu prefiro assim, eu prefiro dessa maneira. São Bento falou dessa maneira, mas eu sou um monge diferente. Eu tenho a minha maneira de viver a regra de São Bento. Isso é puro liberalismo. Ou então, para um leigo, não, os 10 mandamentos dizem isso, mas eu sou diferente. Hoje é dia de jejum, é dia de abstinência, não, mas eu sou diferente. Eu vou comer aqui uma carne, porque eu gosto disso, e pronto. E então eu sou um liberal. E ou então, de maneira mais assim, difícil, né? Deus me deu uma situação difícil, estou em casa, estou com meus familiares, mas eu não suporto um deles. Então eu vou externar minha impaciência. Isso não é de Deus. Vou externar minha impaciência, vou externar meu desagrado. Então isso é liberal. Liberal por quê? Porque o antiliberal é aquele que segue Jesus crucificado. Santa Teresinha é perfeita antiliberal. Todos os santos são antiliberais. E todo pecador é liberal. Por quê? Porque na hora de imitar Nosso Senhor, na hora de submeter os desígnios da providência, ele fala, não, eu prefiro seguir a minha cabeça, prefiro seguir meus sentimentos, prefiro seguir meus gostos. Eu não gosto de ser incomodado, então pronto, eu vou dizer uma palavra bem desagradável e a pessoa não vai mais me incomodar. Pronto. E parece que é um grande homem. Um grande homem, coisa nenhuma. É um liberal que não quer carregar a cruz de Nosso Senhor. Então peçamos a Deus que a gente procure entender bem o que é o liberalismo. Porque o liberalismo todos nós trazemos a semente do liberalismo na alma, por causa do pecado original, que desregulou a nossa natureza. E procuremos então, por que Monsenhor Williams sagrou Dom Fort no passado, mais um bispo agora, talvez até consagre outros. Por quê? Para que a igreja continue. Nós não conhecemos a igreja conciliar, a gente só conhece a igreja católica. A gente quer continuar a igreja católica, seguir os passos de Monsenhor Lefebvre, que nesse combate terrível mostrou para a gente não só o ponto doutrinal do liberalismo, mas a maneira prática de conduzir esse combate.
Esse combate tem que ser conduzido da maneira que ele conduziu. Isto é, um combate frontal com o liberalismo. Mas para isso é necessário muita abnegação. Isso é necessário de levar adiante. Preparar padres, ordenar padres que possam levar às almas o ensinamento, o essencial do ensinamento, que é o amor da cruz. Onde não tem amor da cruz, é o liberalismo que ganha. E onde é o liberalismo que ganha, é o progressismo que vem, é a igreja conciliar, ou então uma reação extremada, que acaba sendo a mesma coisa, porque é o demônio que se aproveita, que é essa tendência que a gente vê nos sedevacantistas, que são, em geral, a uma margem também, né? Cada alma é um mistério, a gente tem que também não generalizar, mas tem uma maneira, tem um extremo também de atacar a igreja conciliar, que é cheio de amargura. E os sedevacantistas às vezes são assim, e saem do caminho reto. O caminho reto, me parece, que a gente o encontra tanto pelo tudo que eu já pude ver, tudo que eu pude ler, tudo que eu pude constatar. Eu penso que eu vou ser compartilhado por 90% das pessoas da tradição. É Monsenhor Lefebvre que encontrou o ponto de equilíbrio. Então, nem ir para um extremo, nem para o outro. Os dois extremos saem do caminho. Então, nós queremos... Então, Williams, Monsenhor Ford, no telefone, falou: o senhor aceita? O senhor conheceu o Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio. Então, essa é a referência. Ter conhecido Lefebvre e Dom Antônio, continuar o que eles fizeram e continuar esse mesmo combate. Combate que precisa dos senhores, para o bem dos senhores. É o bem da igreja, é o bem dos membros da igreja. E precisamos bem continuar esse combate. E para isso, quem puder nos ajudar em alguma coisa, para ajudar na cruzada eucarística, para nos ajudar na edição de bons livros, para nos ajudar simplesmente aqui na paróquia, quando tem alguma coisa para fazer. E, sobretudo, eduque bem os seus filhos. Porque o que é a vitória do cristianismo? São as boas famílias. Então não deixe entrar na sua família o que é contrário ao nosso Senhor. Não deixe entrar a televisão, não deixe entrar costumes que não são de Deus. Não, em todos os aspectos, vivam os 10 mandamentos. No casamento, na educação dos filhos. Eduque seus filhos a virem se confessar regularmente. Sem a confissão, sem a boa confissão, sem um esforço verdadeiro, a gente nunca, a gente será levado para a torrente. O mundo de hoje está tomado por uma torrente, um rio, uma torrente irresistível de liberalismo. Basta sair na rua, basta entrar num avião, a gente vê tudo ali desvia de Nosso Senhor. No Evangelho de hoje, um diz simplesmente: comprei um par de bois, eu tenho que experimentar, não tem nenhum pecado em comprar um par de bois. Mas olha aí, aquela parelha de bois, os bois que ele comprou, fez com que ele não foi na ceia, foi trabalhar no domingo. Hoje em dia, quanta gente trabalha no domingo? Os shoppings estão abertos, tudo cada vez mais. E assim, se afasta de Nosso Senhor. Não, estou fazendo meu trabalho, eu comprei. O outro se casou. Casei, não posso ir. Se casou, então não pode mais fazer meditação. Se casou, então não pode mais fazer leitura espiritual. Se casou, então não pode mais fazer sacrifício. E assim vai. Está errado se casar? Não, coisa muito certa. Mas por causa disso, muita gente às vezes deixa a tradição, faz um mau casamento. Se casa com uma pessoa ou que é protestante, ou então que é progressista, ou então que não... E aí faz um mau casamento. E por causa do mau casamento, para de rezar. Por causa do mau casamento, começa a frequentar ambientes que não era para frequentar. Aí, por causa de um casamento, se afastou do Nosso Senhor. E o outro tinha comprado um sítio. Comprar um sítio, tem uma coisa errada nisso? Claro que não. Mas por causa do sítio, ele deixou a missa de lado. E não é só a missa. Como eu estava dizendo no início, não basta comungar. É necessário comungar ao que Nosso Senhor tem. Comungar as ideias de Nosso Senhor. Comungar, unir, estar unido pelo mesmo sentimento, mesmo pensamento que Nosso Senhor é Ele mesmo. Idem vele, idem noli, em latim. Querer as mesmas coisas que Deus quer e odiar as mesmas coisas que Deus odeia. Deus odeia o liberalismo. Deus odeia o pecado. Deus odeia a nossa vontade própria. E se eu não odiar a minha vontade própria, eu estou no caminho errado.
Eu faço assim porque eu quero. Isso não é de Deus. Não importa o Senhor. E nós todos somos assim. Todos nós somos assim. Tivemos ter necessidade de fazer sacrifício. Quando alguma coisa, alguma coisa te irrita, é como um sino. Lembre-se do sino. Por que toca o sino? Para falar, está na hora. Então, quando a coisa desagradável acontece, é um sino dizendo, está na hora de praticar a paciência. Pratique a paciência. Mas não posso suportar isso. Olha o irmão, segunda vez que ele faz isso, terceira vez. O sino toca várias vezes por dia. É o sino de Deus falando, pratique a paciência, siga-me. Siga-me no Calvário, siga-me na cruz. Senão você não é da resistência. Você tem o título de resistente, você não resiste. Você é um fraco. Nós precisamos pedir a Deus a força. Porque talvez venha, como dizia o Sr. Lefebvre, a gente é perseguido do ponto de vista religioso, mas talvez venha a perversões maiores. O poder civil um dia poderá se voltar contra nós. Aquele que os matarão pensarão prestar serviço a Deus, diz a Escritura. Então, deve estar preparado. E preparado como? Por amor de Jesus crucificado. É uma graça que a gente tem que pedir. Fazer a via sacra com frequência, meditar a paixão do nosso Senhor, senão a gente não é verdadeiro resistente. Então, peçamos a Deus que o exemplo que nos deixou o Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio Castro Maia seja seguido bem de perto pelos 3 bispos e que os senhores façam o mesmo. Façam o mesmo. Às vezes tem uma paróquia que diz anda bem, por quê? Porque houve uma pessoa ali que entendeu, que falou, não, eu aceito a minha cruz, eu vou carregar a minha cruz. E assim, carregando a sua cruz, ele ajuda os outros, e a paróquia anda bem, porque tem uma pessoa, 2 ou 3, o ideal seria todo mundo, mas que entendeu o nosso Senhor, e que é sincero com o nosso Senhor, que é leal com o nosso Senhor, e que ama o nosso Senhor em espírito e verdade. Essa divisa que foi Dom Williams que escolheu para mim, me sugeriu, né? Amaste a verdade. É Nosso Senhor falando ao Pai, é Davi falando a Deus, mas é também Nosso Senhor falando a Deus, porque todos os salmos podem ser aplicados ao Nosso Senhor. Deus ama a verdade. Deus Pai ama a verdade. E porque o Pai ama o Filho? Porque o Filho é a verdade. E a nossa vida não pode ser uma mentira. Como dizia o Corsão, né? Quando alguém me pergunta na rua, o que você é? A gente fala, sou católico. Já começou a hipocrisia. Por que já começou a hipocrisia? Porque a gente é católico de nome, mas é a nossa conduta. É verdadeiramente imitação do nosso Senhor? Infelizmente, quantas vezes ela não é. Então peçamos a Deus na hora da comunhão, que Deus ponha um pouco mais de verdade em nossas virtudes. Nossa virtude não seja só de fachada, que não seja só 10% de virtude, que ela seja virtude integral. Só gosto de comprar pão integral, que é o trigo integral, bom, às vezes esse trigo não é tão bom assim, mas por quê? Porque a palavra integral, íntegro, faz alusão a uma coisa melhor. Por bem que a gente seja católicos integrais, que a nossa virtude seja integral, não seja só uma aparência, não seja só um verniz, mas que seja verdadeira. E para isso é necessário comungar, pedindo a Deus, meu Deus, eu quero me submeter a vós, me submeter, essa palavra dura para nós, que o pecado original nos tornou a submissão dura. Basta ver os rapazes na idade, a partir de 12 anos, até os 15, 17, é uma época difícil, porque é difícil, para algum rapaz que está assim, a inteligência desabrochando, a gente está crescendo, tal, se submeter é difícil, bem difícil. E para o homem adulto também, muito difícil. Um chefe de família, submeter à lei de Deus é difícil, porque ele quer estar na frente, quer decidir, ele mesmo, tal, e às vezes ele vai se deparar, não, isso aí Deus não quer. Então a gente tem que ser humilde. Se Deus não quer, eu não quero também. Não, mas eu preciso disso aqui, preciso arrumar dinheiro, não sei o que lá, vou trabalhar no domingo. Deus não quer. Seja submisso, seja humilde. Quanto mais humilde se é, mais vizinho de Deus, mais perto de Deus se é. Quanto mais perto do princípio, mais a gente participa deste princípio. Olha, o princípio de todas as coisas é Deus. E se eu quero me aproximar de Deus, para participar da alegria de Deus, Deus tem uma alegria infinita. Deus é a felicidade infinita. Os homens correm atrás da alegria no caminho errado. Eles vão procurar alegria fora de Deus. São loucos. E nós somos bastante loucos também.
Quantas vezes a gente foi procurar alegria, mesmo agora, quantas coisas na nossa vida a gente vai nesse sentido contrário. Por quê? Que a gente vai procurar nossa alegria na realização da nossa vontade? Puro liberalismo, pura ilusão, pura ilusão. Então pensamos a Deus que a gente saia da ilusão, que a gente entre na verdade, que a gente seja católico de verdade, que a gente peça a Deus essa graça, que Deus nos ilumine sobre o que nós somos, como está indo a nossa vida, as nossas confissões estão sendo bem feitas ou não, a gente está realmente arrependido do que a gente confessa e que nos ajude no exame de consciência, que às vezes tem pecados que a gente faz todo dia e a gente não está vendo. Né? Porque a gente acha que a situação está grave atualmente na fraternidade. Nós achamos que o Monsenhor Feleta, né? Pura ilusão de se achar que um acordo unilateral com Roma é uma solução. Solução nenhuma. Então já te dizia a mesma coisa. Roma dá tudo e não pede nada. Pura ilusão. Monsenhor Feleta dizia, Dom João está na ilusão. Ele pensa que vai fazer o que ele quer em Roma. Está muito enganado. Em Roma a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que Roma quer. Então já foi lá para ver João Paulo II, estava na sala de espera e de repente chegou o secretário do Papa e falou: vai lhe ver amanhã, depois da missa privada dele, ele vai concelebrar com o senhor. Ele não teve coragem de falar nada. E concelebrou pela primeira vez na vida dele, concelebrou, rezou a missa nova. Infeliz Dom Gerard, ilusão. Mas não é só ele que está iludido. Não é só ele, não é só o Monsenhor Felé que está iludido. Nós vivemos, em grande parte, uma grande ilusão. Ilusão sobre nossos pecados, ilusão sobre nossos defeitos. Às vezes alguém nos diz um defeito que a gente não fica contente. Fica contente por quê? Porque a gente não ama a verdade suficientemente. A gente devia agradecer. Falar obrigado por me dizer o meu defeito. Houve santos que pediam aos seus amigos, me indicam meus defeitos, e eu lhe agradeço. Então pensamos a Deus. Que a gente ame a verdade e assim a gente possa provar dessa ceia que nosso Senhor nos preparou, que não é outra coisa senão a visão beatífica. Essa aqui vai ser grande coisa que a gente deve pedir a Deus. A graça e a perseverança final para provar nessa ceia que durará eternamente, que é a visão beatífica, que lhes desejo obter pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.